Cristo está entre nós, está e sempre estará. Sejam todos muito bem-vindos, caríssimos irmãos, a essa nossa reflexão sobre o Santo Evangelho do dia. E a nossa leitura de hoje é extraída do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João Evangelista, do capítulo 16, versículo 2 a versículo 13. Fiquemos atentos. O Senhor disse a seus discípulos: virá a hora em que todo aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim por não terem conhecido nem ao Pai, nem a mim. Eu vos digo isto para que vos recordeis do que eu disse, quando chegar a hora. Eu não vos disse desde o começo, porque eu estava convosco. Agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isto, os vossos corações se encheram de tristeza. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá a vós. Mas, se eu for, eu o enviarei a vós. Quando ele vier, mostrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, eles não acreditaram em mim. A justiça, eu vou para o Pai de modo que não mais me vereis. E o julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Mas, quando ele vier, o Espírito da verdade vos conduzirá à verdade plena. Glória a vós, Senhor, glória a vós. Então, caríssimos, nosso Senhor Jesus Cristo aqui, mais uma vez, é, ao final, concluindo o momento da ceia mística com os santos apóstolos, está se despedindo deles, e aqui ele acrescenta uma coisa a mais: virá a hora em que todo aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim por não terem conhecido nem o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto para que vos recordeis do que eu disse, quando chegar a hora. Eu não vos disse desde o começo, porque eu estava convosco. Quando nós temos... e acrescenta, agora eu vou para aquele que me enviou. Então, aqui nosso Senhor está dizendo aos santos apóstolos que eles sim serão perseguidos. E que sim, isso será um momento de provação, a fim de que mostrem que tem solicitude, que tem a fé ao seu lado, que tem fé no Cristo, que é verbo eterno do Pai. E terão ao seu lado o Espírito Consolador, o Espírito Santo Paráclito. Aqui, caríssimos, ele diz que não havia dito aos apóstolos que passariam por isso antes. E, no entanto, no relato da vocação dos apóstolos, no Evangelho segundo São Mateus, o Senhor já havia dito algo parecido aos apóstolos. E, no entanto, lá era dito que seriam açoitados, aqui é dito que serão mortos. E aqueles que os matarem pensarão estar prestando culto a Deus. Lá era dito que receberiam os açoites dos pagãos. Aqui é dito que receberão a morte dos próprios judeus. E, no entanto, aqui já se sabia que os judeus estavam expulsando as pessoas que crescem no Cristo de dentro das sinagogas. E então, nosso Senhor Jesus Cristo fortalece os seus apóstolos. Eles sabem que serão mortos e, no entanto, se lembrarão quando a hora chegar. O Mestre já havia predito. Então, caríssimos, aqui nosso Senhor está se despedindo dos apóstolos e está lhes dizendo que passarão por perseguições e, no entanto, que não estarão sozinhos. Agora eu vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isso, os vossos corações se encheram de tristeza. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei a vós. E, no entanto, nosso Senhor não poderia ter soprado o Paráclito sobre eles ali, enquanto estava diante deles? Poderia. E, no entanto, era necessário que a justiça fosse cumprida, porque o justo vive pela fé. Aqui os santos apóstolos ainda estão vendo o Cristo e estão vendo com os olhos da carne o Cristo homem. E eles têm que crer no Cristo Deus. Então, é providencial que o Cristo seja levado para junto do Pai, a fim de que o Espírito Santo Paráclito venha sobre eles, a fim de ensinar-lhes a enxergar não mais com os olhos da carne, e sim com os olhos do coração, com os olhos da mente, com os olhos do Espírito. Mas se eu for, eu o enviarei a vós.
Então, aqui, fazendo um paralelo com a leitura de ontem, é importante que o Cristo volte para o Pai, ascendendo após a ressurreição. Por quê? Porque assim entronizará a nossa natureza humana com a sua natureza divina no trono dos querubins, com o Pai e o Espírito Santo, de onde, segundo sua natureza divina, jamais saiu. E para que envie sobre nós o Santo Paráclito. E, no entanto, ele nos diz que o Santo Paráclito nos ensinará coisas que não podemos receber agora. É isso que ele diz aos santos apóstolos. E, no entanto, logo na sequência, não está aqui nessa leitura, mas logo no versículo 14, já vai ficar explícito que o Espírito Santo e o Filho não são um maior do que o outro, mas são iguais em dignidade, assim como são iguais em dignidade ao Pai. Porque nosso Senhor diz que o Espírito Santo tomará para si daquilo que é do Filho, e não falará por si próprio, mas falará aquilo que escutará. Então, de fato, nós vemos aqui a consubstancialidade da Trindade, ou seja, as três pessoas da Santíssima Trindade têm uma só natureza, uma só dignidade. Então, o Espírito Santo mostrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, eles não acreditaram em mim. Qual é o maior de todos os pecados? Não crer no Cristo. Porque se cremos no Cristo, todos os outros pecados são apagados através do santo batismo, através da santa confissão, se caímos em pecado após o santo batismo. E, no entanto, se nós não cremos no Cristo, o batismo não poderá ser realizado sobre nós, porque não cremos antes, não nos convertemos. Ou então, a pessoa pode até receber o santo batismo, não crendo totalmente, no entanto, recebe a graça da adoção filial, mas não recebe a remissão total dos pecados. A justiça. Eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. O justo vive pela fé. Não mais veremos ao Cristo no seu aspecto humano, identificável pelos olhos da carne. E, no entanto, é crendo nele e crendo na palavra do Espírito Santo que nós viveremos pela fé. E é vivendo pela fé, de fé em fé, que chegamos ao desejo. E é com o desejo, de desejo em desejo, que chegamos a ver verdadeiramente a Deus, face a face. E o julgamento? O chefe deste mundo já está condenado. Sim, aqui mais uma vez, nosso Senhor se refere a Satanás como chefe desse mundo, e não, no entanto, como chefe das criaturas, e sim como chefe dos pecadores. Porque aqui, quando nosso Senhor Jesus Cristo foi elevado na cruz, o príncipe deste mundo, Satanás, foi expulso, foi jogado, foi acorrentado, e já está julgado para o fogo eterno, porque foi corruptor das almas, corruptor dos homens. Desde o princípio, ele que é homicida e pai da mentira. Então, caríssimos, que estejamos sempre prontos e que preparemos as nossas lâmpadas para que fiquem cheias do Espírito Santo, que virá sobre nós em Pentecostes. O Espírito Santo já desceu sobre nós, que fomos batizados e crismados. E, no entanto, nós precisamos conservar a sua graça santificante. Nós precisamos conservar a graça eficaz. Então, precisamos de pequenas lâmpadas, porque nós mesmos somos pequenos vasos de barro que recebem a graça do Senhor. Que estejamos sempre com essa lâmpada pronta para receber o óleo da graça do Senhor. E que não caiamos no sono. E que não nos esqueçamos de carregar sempre mais desta graça conosco. Trabalhemos, caríssimos, porque como é que receberemos a graça eficaz do Espírito Santo? Através de tudo o que fizermos, desde que o façamos com amor pelo Senhor. Tudo aquilo que fizermos na caridade verdadeira nos lucrará o amor, a graça, a presença sempre e mais atuante do Senhor. Portanto, creiamos e façamos as obras do Senhor na caridade, demos frutos. Cristo está entre nós, está e sempre estará.